Muito bem. Suzy já mencionou, se ninguém lembrava, se algumas pessoas não lembravam, Domingo de Ramos hoje, né? Domingo de Ramos. Hoje e no próximo domingo, o tema das mensagens, tanto minha quanto a do Paulo, que vai estar falando no próximo domingo, nós focaremos mais ou menos no seguinte tema: quando a história com H maiúsculo, muda a história com H minúsculo. Quando a intervenção de Deus na história muda a história. E hoje vamos falar, viva o rei! Viva o rei! Essa foi a proposta, isso foi o que aconteceu ali, no caminho indo para Jerusalém, chegando em Jerusalém. Jesus não estava sozinho. Além dos seus discípulos, uma multidão também o seguia. Existe um povo no norte da África, um povo que habita o deserto, Saara, desertos adjacentes e tudo mais, principalmente na Argélia, Marrocos, um povo chamado berberes. Os berberes, um povo nômade, comerciantes, né? E que ficava transitando de um lugar para outro, sem moradia fixa, vai de um canto para outro, sempre em companhia, nunca sozinhos. E ao serem perguntados, por que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem isso? Essa caravana sua, vocês saírem em fila, né, percorrendo o deserto. Será que vocês não têm problemas de conflitos, né, entre, né, os participantes, quem compõe essa caravana? E eles têm um ditado muito interessante: escolha primeiro a companhia, depois a viagem para fazer. Escolha quem vai com você. Depois você escolhe o trajeto, para onde que você vai. Alguns de vocês sabem, eu e o Keis, nós temos uma amizade muito forte. E eu poderia dizer, e alguns de vocês sabem disso aqui também, que ela começou com um camping. Saímos um dia para almoçar, estamos almoçando, amigos ali, afins, coisas assim e tal. De repente, um vai lá, fala que gosta de acampar, o outro também e tudo mais tal. A companhia já estava escolhida. Aonde vamos acampar? E de lá para cá, a gente já tem feito isso outras vezes também. Isso aconteceu com Jesus, lembram? Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele escolheu 12 companhias para estar com ele. 12 pessoas para estar com ele. E durante aqueles 3 anos e meio ali, ele andou junto com essa companhia. Tiveram uns momentos felizes, alegres, dúvidas, inquietações, tristezas, algumas reclamações, murmurações, mas estavam caminhando juntos e fizeram parte com ele. É interessante que desses 12, em termos de estatística, né, um só abandonou, o que é muito raro, Os outros ficaram ali, junto com eles ali. Domingo de Ramos, essa data que nós estamos celebrando hoje, se você ligou sua televisão logo cedo, pôde ver aí, né? O Papa já fez lá a missa do Domingo de Ramos, milhares de pessoas. A Igreja Católica tem uma ênfase muito forte em cima desse dia de Domingo de Ramos. Eu estava pesquisando e procurando saber algumas coisas. Não se tem uma data específica de quando isso se tornou tradição. Aconteceu ali naquele domingo, antes, né, da morte de Cristo, da sua crucificação e ressurreição. Mas a partir daquilo ali, o povo, os cristãos, começaram a lembrar desse dia de quando Jesus entrou em Jerusalém, foi ovacionado e tudo mais. E a partir daquilo ali, lembrando disso, eles começaram então a comemorar esse dia. Mas não há uma data especial, começou no ano 100 depois de Cristo. Ninguém consegue determinar isso. E se tornou uma prática assim dos cristãos. E veio no decorrer da história, e como eu disse, muito mais forte entre os católicos, e a Igreja Ortodoxa também é muito forte isso para eles. Para nós nem tanto.
né, para nós evangélicos, a gente lembra, mas nós não temos toda essa celebração conforme a tradição católica lembra isso, a esse respeito. Domingo de Ramos é o resumo dos acontecimentos da Semana Santa e marca também a sua abertura solene. Este domingo chamado Domingo de Ramos. E tem esse nome, né? Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias aí, Mateus capítulo 21, Bíblias, iPhone, iPad, né? Eu acho que nós não vamos ter o texto não, e se não tiver de propósito mesmo, para você manusear um pouco a sua Bíblia também. Nós estamos entrando aqui na última semana de Jesus antes da sua morte. Está abrindo ali. Se você pegar o texto aí de Mateus 21, e é interessante que os 4 evangelistas falam da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os 4. De forma diferente, eles vão, né, dando informações adicionais, não diferentes, mas adicionais, de forma que a gente tem um escopo muito bonito a esse respeito. Uma das narrativas mais completas assim que nós temos é essa de Mateus 21, que é o texto que nós vamos ler. Mas se você observar, no capítulo 19, no capítulo 20, no contexto anterior, imediato anterior a esse texto aqui de 21, nós temos a conversão de Zaqueu, nós temos a cura de Bartimeu. Aliás, a conversão de Zaqueu é muito interessante, porque poucos momentos antes, lembra daquele jovem rico, que chega para o Senhor: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: olha, obedeça os mandamentos. Senhor, mas esse eu tenho feito desde a minha meninice, conheço tudo, e começou até a recitar. Então Jesus, conhecendo o seu coração, diz: olha, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Esse era a questão que pegava para ele. E ele sai dali, cabisbaixo, vai embora. E Jesus então fala, né, aquela famosa frase, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos dizem: mas Senhor, então está difícil. Então quer dizer que a gente não pode nem trabalhar direito, não pode nem ser um CEO de uma empresa, presidente de uma multinacional, a gente não pode ganhar dinheiro. E Jesus responde: o que é impossível ao homem é possível para Deus. E poucos versículos depois, nós encontramos a conversão de um rico, o Zaqueu. Rico lá, meio atravessado, como muitos no Brasil, mas rico, que se converteu. Então, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Nesse contexto aqui, anterior, nós temos isso. No contexto posterior, a partir do verso 12, já vai falar de Jesus dentro de Jerusalém, fazendo a purificação do templo, que vocês também conhecem isso aí. Eu queria fazer um desafio para vocês. A partir da entrada triunfal, mesmo no capítulo 21, ali, os dias, segunda, terça, quarta, quinta, até chegar na sexta-feira, no dia da crucificação, você acompanha essa narração nos 4 evangelhos, e você vai perceber que elas são bem definidas ali, os acontecimentos de cada dia, de cada coisa que aconteceu. Então, em preparação para o próximo domingo, quando o pastor Paulo estará falando sobre a morte, a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Então, quem sabe você não possa ler isso aí como um desafio aí, cada dia você está lendo, acompanhando. Então, por exemplo, amanhã, leia o que aconteceu na segunda-feira, no dia posterior à entrada de Jesus lá. Muito bem. Quando a história muda a história, quando Deus entra na sua história, na minha história, Ele muda a nossa história. Não tem como ser diferente. Ele muda a nossa história. Ninguém que em sã consciência, em pura honestidade, nos seus mais profundos desejos de conhecer Deus, que honestamente vai até Jesus, vai até Deus, querendo conhecê-lo, volta de lá com mãos abananas, conforme nós falamos. Volta de lá transformado a sua história, porque Jesus se manifesta, Jesus se revela a ele. Na verdade, quando nós vemos isto, nós encontramos nesse texto aqui,
Pelo menos eu quero aqui dividir em 3 partes isso aqui, a intervenção de Deus na história daquele povo daquela época, como também na nossa história. Mateus 21, de 1 a 3. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vós, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. A história muda a história na preparação. Tanto o povo, tanto os discípulos, quanto o povo daquela época, quanto nós, trazendo para o nosso contexto, Deus entra na nossa história e muda até os momentos preparativos nossos. Muda aquilo que nós imaginávamos, muda aquilo que nós pensávamos. Nós temos que entender que dentro do contexto disso aqui, são 3 anos e meio intensos, de comunhão, de parceria, de camaradagem, de caminhar juntos. Os discípulos viram e ouviram de tudo. Eles presenciaram coisas que Jesus fez, que Jesus falou, que nunca antes tinha acontecido. Eles viram também reações do pessoal diferentes, de uma forma diferente, muitas vezes agressivas. Eles compartilharam todas essas coisas. Agora, no final desse tempo, e não se esqueçam que Jesus já havia predito, alguns dias antes, alguns momentos antes, sobre a sua morte. A própria Jerusalém estava meio que preparada, existia um êxtase no ar, um clima para tudo isto. O cenário estava completamente preparado, como Paulo fala de Jesus na plenitude dos tempos. E Jesus então percebe, vê isto, compartilha isto com seus discípulos, com aquelas pessoas ali. Havia uma grande expectativa de libertação. Israel é interessante, é só Deus mesmo, né? Porque quem conhece Israel, eu ainda não tive o privilégio de estar lá, é lógico que tem toda essa áurea, né? Terra Santa e tudo mais, essa coisa. Andy Stanley vira e fala, de santa lá não tem nada. É deserto, é poeira, é pedregulho para tudo quanto é lado, o pessoal brigando, o povo disso, o povo daquilo e tudo mais. Quando a gente olha para Israel, é um naco, quase do tamanho de Alagoas, que não tem nada, deserto, não tem nada naquele lugar. No entanto, Deus escolheu aquele lugar para ser a cidade santa, o seu povo escolhido. Existia, desses anos todos de história de Israel, pouquíssimos anos que poderia dizer que Israel realmente teve paz, que o povo de Israel teve paz, segurança. No início da monarquia, né? Saul, Davi, Salomão, aí começou aquela confusão toda, até eles se dividirem. Guerra civil dentro de Israel. E agora Israel está no domínio do povo romano. Sai dos gregos, sai dos persas e tudo mais, agora no domínio dos romanos. Quer dizer, nós não vamos ter paz. As promessas lá do Antigo Testamento, tudo que Deus falou que nós teríamos, onde isso vai acontecer? Havia essa expectativa, essa grande expectativa de libertação, de que Jesus realmente poderia ser o Messias, prometido no Antigo Testamento. Mas talvez, para grande frustração deles, esse Messias não vem com toda aquela pompa de um rei descendente de Davi. Não entra montado no seu belo cavalo branco, mas ele vem montado num jumento, num jumentinho. Há um simbolismo aqui por trás do jumento. É interessante até a gente pensar em termos de Jesus com relação ao jumento, né?
ainda bebê, no ventre da mãe, né? Até antes, no ventre da mãe, indo de jumento até Belém. Depois de lá, tendo que ainda montado no jumento, bebê, vai para o Egito, né? Agora vem entrando em Jerusalém, montado no jumentinho. O jumento tinha um simbolismo de paz naquele período. Quando um rei queria manifestar, propor paz para um outro, onde os exércitos, onde os países estavam brigando, ele ia montado num jumento. É como a bandeira branca, né? Nossa aí hoje aí. Então ele chegava montado no jumento dizendo o seguinte: olha, nós não queremos guerra, nós queremos paz com vocês. E aqui agora Jesus entra em Jerusalém, vai entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Filhote de uma jumenta. Conforme nos diz o texto, e as profecias também, depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Nunca tinha sido montado, ele ali ainda fresquinho, novinho, em folha, para entrar com Jesus lá. Não é aquela pompa que os reis tinham, que os conquistadores tinham. Quando nós, colocando no lugar daqueles discípulos, Jesus vira e fala assim: vamos para Jerusalém, vamos subir para Jerusalém. Alguns devem ter pensado, é agora, o bicho vai pegar agora, é agora que ele vai chamar, né, a sua legião de anjos, vão chamar todas as coisas, vamos invadir, vamos libertar, nós vamos entrar lá quebrando, descendo o pau. Jesus vira para eles e fala assim: olha, pega os dois, talvez até quem estava pensando isso, fala assim: olha, vocês vão lá na cidadezinha que está aqui perto, uma vilarejozinha aqui perto, e pega lá o jumentinho e traz para mim. Só está de brincadeira, né? Nós vamos entrar lá desse jeito? Que ridículo isso! Que mico que nós vamos passar? Chegamos lá, está pensando que está chegando, né? Isso me faz lembrar, alguns mais antigos, assim, da minha idade, de um filmezinho de Sessão da Tarde, O Rato que Ruge. Assistiram esse filme? Lembra desse filme? Uma republiqueta lá no interior, lá no meio da Europa, né? Falida, quebrada, desse tamanhozinho. Alguém lá vira e fala assim: olha, eu tenho uma solução para os nossos problemas. Vamos declarar guerra aos Estados Unidos. Porque se você olhar na história, todo mundo que declarou guerra aos Estados Unidos e perdeu, os Estados Unidos ajudou e esse país cresceu. Aí começa a pegar Japão, Alemanha, né, e tudo mais, aquela coisa. Então nós vamos perder mesmo, a gente decreta guerra contra eles, e eles vêm e ajudam a gente a recuperar a nossa economia e tudo mais, tá, essa coisa toda. Eles pegam um barquinho pesqueiro, né, simulam lá que tem uma bomba atômica e vai atravessando o Atlântico, né, até chegar a Nova York, para declarar guerra aos Estados Unidos. Se vocês não se renderem, nós vamos jogar essa bomba aqui, né? Chegam em Nova York, 4 de julho, feriado americano, cidade vazia, não tem ninguém. Eles vão andando, né? Quinta Avenida, chega no Central Park, não tem ninguém, né? Até que, por fim, eles estão lá no centro de Nova York, e eles decretam guerra, a guerra aos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos não se vê em outra circunstância, não é se render. Senão nós vamos jogar essa bomba aqui no centro de Nova York, vamos matar milhões de pessoas e tudo mais e tal, né? No final das contas, a história toda, né? É lógico que a gente vê o final, que sempre tem o final feliz aí nessa coisa aí. Mas aqui, eles estão pensando mais ou menos isso. Mas Senhor, não é essa a nossa preparação, não era isso que nós estávamos pensando. Nós queremos entrar em Jerusalém arrebentando a boca do balão. Nós vamos chegar lá assim desse jeito, o povo vai estar... Não, nós vamos entrar em símbolo de paz. Quantas vezes conosco não acontece a mesma coisa? Até a igreja. Quantas vezes nós pensamos determinadas coisas, queremos, nos preparamos para determinadas coisas, e não é bem assim que acontece.
Nós nos esquecemos de Efésios 2:10, quando Paulo diz o seguinte: olha, das boas obras, que nós devemos nos cuidar das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bono Vox tem uma frase, para mim, fantástica, que ele falou no Summit. Ele disse o seguinte: pare de pedir para que Deus abençoe o que você está fazendo. Faça o que Deus está fazendo, pois já está abençoado. Mas nós invertemos a coisa. A moça está querendo namorar, está querendo casar, escolhe um rapaz. É bem assim: Senhor, abençoa, muda o coração dele e tal, aquela coisa toda. Mas não era assim. E Deus vem, muitas vezes, interfere e muda, porque Deus tem uma capacidade tremenda de transformar a maldição em bênção. As besteiras que nós fazemos, Deus muda isso. Aos olhos daquelas pessoas, pô, que mico que nós vamos pagar. Que ridículo. Se tivesse adolescente ali, ia ser pior ainda. Mas eu não vou lá de jeito nenhum pagar isso aqui. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você pode fazer todos os preparativos, mas quando Deus entra na sua história, Ele muda a história. E Ele pode mudar, inclusive, os preparativos. Em segundo lugar, a história muda a história na confirmação. A partir do verso 4 até o verso 7. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele, os que o seguiam, gritavam: Hosana ao Filho de Deus, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, até avancei um pouco mais. Até o verso 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Tudo isso aqui era para que se cumprisse a profecia de Zacarias 9, verso 9. Vai lá para Zacarias 9. Se você ficar um pouquinho perdido, é o penúltimo livro da Bíblia, tá? Você tem Mateus, volta um pouquinho, tem Malaquias e logo depois tem Zacarias. Zacarias 9, o verso 9, que é exatamente o que Mateus está dizendo. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Existiam várias profecias acerca do Messias no Antigo Testamento, na história de Israel. Algumas sobre o primeiro advento, sobre a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus. Outras relativas ao segundo advento, né? A segunda vinda de Jesus, que é essa que nós estamos esperando, quando ele vier implementar o milênio e tudo mais e tal. Então, essas profecias, elas são distintas. Essa de Zacarias 9, diz respeito ao primeiro advento. Mas o povo daquela época, como nós também, a gente gosta de se agarrar naquilo que é interessante para a gente. Quando fala lá que o Messias será da descendência da casa de Davi e que ele reinará como Davi, quando fala da extensão do futuro reino de Israel e tudo mais, eles se apegam a isto. Tem uma passagem muito engraçada no Antigo Testamento envolvendo o rei Josafá. O rei de Israel veio lá, queria fazer uma junção, uma sociedade com Josafá, que era o rei de Judá, do reino do sul, para invadir um inimigo. Aí Josafá vira e fala assim: não, tudo bem, mas vamos consultar o profeta.
Vamos ver o que é que o profeta diz. E ele dá o nome do profeta. Aí o rei lá do norte vira e fala, não vai ser bom esse profeta. Esse profeta nunca fala coisa boa que eu quero ouvir. Ele sempre fala o contrário, né, aquilo que eu ouvi. Não, tem um cara aqui que esse é bom. Ele só fala aquilo que a gente quer ouvir. De vez em quando eu sei por fora, dou um dinheirinho para ele e tudo mais, né? Então ele vem e fala o que nós queremos ouvir. Mas Josafá bateu ali. Profeta de Deus, o homem de Deus, o que ele falar, nós assim faremos. Nós assim faremos. Então, grande parte desse povo de Israel, e lógico, aqui tem muito a ver com aquilo no qual eles foram ensinados pelos fariseus, saduceus, os líderes religiosos da época, sobre o que eles deveriam fazer. E o que existia, aliás, existia não, existe até hoje, em Israel, é que o Messias virá com toda a pompa, glória, majestade, e que vai chegar destruindo tudo, e enfim, até hoje. Naquela época era assim, o Messias vai chegar e vai nos libertar, porque essa é a promessa de Deus. Por que os judeus não reconhecem Jesus como o Messias prometido? Por causa de uma cena como essa aqui. Ó. Isso é ridículo. Como é que o rei da casa de Davi vai entrar aqui com isso aqui desse jeito? Olha esse jumentinho. Não está nem aguentando direito. Não teve aquela pompa e circunstância que eles esperavam, como era notório de se fazer. Então Mateus cita esse texto aqui. O texto de Zacarias 9 é muito interessante, porque nos versos anteriores vai falar de Alexandre o Grande, imperador da Grécia, e de todo o seu poder, e de como ele entrava nas cidades, nos países, destruindo, conquistando todas as coisas. Imponente em seu cavalo, com aquela majestade toda que vinha atrás dele, tudo aquilo. E Zacarias entra falando do Messias, que entrará na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. Mas isso aí, alguns fecharam os olhos para isso. Não é interessante, isso não vai dar ibope, nós não vamos conseguir, né, muitas pessoas, né? A gente tem que falar essas coisas, olha, o dízimo nosso aqui é só 9%, aqui tem cura todo dia, aqui tem isso, tem aquilo, porque assim nós atraímos, essas pessoas vão estar conosco, vão caminhar conosco. O Messias em contraste com Alexandre o Grande. A história muda a história na confirmação. Gente, vocês estão enganados, não é isso que vocês devem acreditar. Eu já disse lá atrás como será, pelos meus profetas, e vocês preferem acreditar no falso profeta. Por isso vocês estão enganados. Deus fala em Oséias, olha, o meu povo está enganado porque lhe falta conhecimento. Um dos motivos pelos quais vocês vieram aqui nesta manhã foi também para adquirir conhecimento. Nós precisamos estar cientes. A nossa vida tem que caminhar com Deus de uma forma coerente, coesa, firmada naquilo que Deus tem estabelecido para nós, tem mostrado para nós dentro da sua palavra. Por exemplo, Deus nunca nos prometeu de que nós não teríamos dificuldades. Sim, ele fala também. Olha, no mundo tereis tribulações, mas fica tranquilo, eu estou junto com vocês. Lembra lá da parábola do construtor das duas casas? Né? Eu não sei se vocês lembram, mas a casa era igual, a tempestade era igual, somente o terreno era diferente. A nossa casa, nós passamos também pelas mesmas intempéries, as mesmas dificuldades. Essa semana eu estava com uma pessoa que havia trabalhado muitos anos, era um alto executivo de concessionária de carros, de montadoras no Brasil, lá no Rio de Janeiro, mas que estava assim uma vida completamente estressada, né? Morrendo literalmente, né? Perdendo a família e tudo mais, e ele decidiu abandonar aquilo e vir para a igreja, assumir como pastor executivo de uma grande igreja no Rio de Janeiro. Eu ouvindo ele lá, eu já até imaginei o que ele vai falar, né?
Acabou, não tem tempo do mesmo jeito. Né? E ele falou assim, a diferença é que lá, eu tinha lá 2 chefes. Aqui eu tenho mais de 5 mil. Todo mundo é dono, né? Da igreja e tudo mais, aquela coisa toda. Então a gente estava conversando, eu disse para ele, olha, a grande diferença entre o que você fazia e o que você faz agora, é que o que você faz agora tem o poder de transformar vidas. Das pessoas que chegam na igreja, que são tocadas, são movidas, alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, muito diferente de lá de trás. Se você não administrar a igreja como deve ser administrada, olha, não tem joelho no chão aqui, não tem jejum e oração, rosto em terra, que vai sustentar a igreja. Mete os pés pelas mãos para ver o que vai acontecer. Esse é o grande diferencial nosso. Isso é o que nos distingue. Quando aquilo que nós fazemos, aquilo no qual nós nos preparamos, e viemos e trazemos para cá, a capacidade de Deus de reverter aquele quadro, daquela preparação, digamos assim, idiota nossa, que não levaria a nada, e Deus muda essa situação, através de uma confirmação dele, baseado na sua palavra. Eu já disse isso para vocês, eu prometi isso para vocês, eu disse para vocês que eu estaria com vocês. Nós podemos nos agarrar a Deus, a Jesus Cristo, sabendo que Ele cumpre o que Ele diz para nós. Agora, nós precisamos ter o cuidado de não irmos atrás daquilo que não é de Deus, daquilo que não foi Jesus que disse. Nós precisamos ter esse cuidado. A Bíblia diz no Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O grande problema nosso é que nós não nos basta tão somente enxergarmos aqui perto. Eu quero enxergar longe, eu quero ver longe. E quando nós vamos para esse texto, como era essa lâmpada? Eu vou falar uma novidade aqui para vocês, eu acho que vocês não sabem, mas eu sou mineiro. Né? Se eu não falasse, ninguém ia perceber, né? E aliás, eu tenho um amigo que está tentando me convencer que tem queijo melhor que queijo mineiro. Eu falei com ele que não, né? Não tem. Mas lá em Minas, como outras partes também do Brasil, é muito comum, principalmente no interior, naquele sítio, aquelas coisas, né? Hoje um pouco menos, porque a eletricidade tem que chegar. As lamparinas, né? Aquilo que a gente usa, as lamparinas. Aí você precisa ir ao banheiro. Fica lá fora da casa, né? Você passa a mão naquilo ali. Você pisa em gato, você pisa em cachorro, pisa em cobra, porque você não vê o que. Só vai ali realmente 1 metro na frente e olhe lá. A lâmpada daquela época era assim. Não é um farol de trem. Ilumina passo a passo. Mas nós queremos que a palavra de Deus seja para nós, nos revela o que vai acontecer em 2100. Eu já posso te adiantar uma coisa, grande parte de vocês que vai estar morto. Inclusive eu, né? Sabe, mas a gente quer ser assim. E não entende que Deus vai nos revelando paulatinamente. Deus vai se mostrando a nós passo a passo. Por que Ele faz isso? Porque se nós conhecermos o futuro, se nós sabemos o que vai acontecer daqui a 30, 50 anos, como será o nosso futuro, nós deixamos Deus de lado. Não é que Deus não queira se mostrar assim. Ele mostrava através da sua palavra, das profecias, e o povo entendia e interpretava do jeito que eles queriam. Então precisamos ter esse cuidado aqui, porque Deus, na palavra dele, nos confirma aquilo que nós estamos fazendo. E é interessante, aqui, e nós vamos ver no terceiro ponto, quando a história muda a história na exaltação, a partir do verso 8, eu já até adiantei um pouquinho aqui, mas vamos lá de novo. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho, por isso, domingo de Ramos, né?
A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Como que as coisas mudam? Lembra no início do ministério? De onde que ele era? Nazaré. Mas pode vir alguém bom de Nazaré? Presta alguém de lá? Como ter profeta naquela cidade lá? E aqui nós temos dois tipos de exaltação. Aliás, a gente estava conversando ali sobre algumas coisas, né? Alguma criatividade que a gente poderia fazer aqui para hoje, né? Então foi assim, vamos distribuir um ramo, vamos fazer alguma coisa e tal. Mas de qualquer forma a gente não providenciou, né? Falei, vamos pegar aqui, o Secov, né? Aí do lado de fora tem um monte, né? Lá na frente tem também, vamos pegar os raminhos, né? Entregar um para cada um aí, ninguém nem vai perceber. Aí falaram que tem câmera espalhada para tudo quanto é canto, então não ia ficar bem para a gente fazer isso não. Mas havia dois tipos de exaltação aqui. De quem sabia quem era Jesus. Veja bem o seguinte, no verso 11, as pessoas perguntaram: quem é este? E responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quem conhecia Jesus, que já havia entendido, que já havia sido confirmado no seu coração quem era Jesus, entendido nas palavras de Pedro: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Esses exaltavam porque entendiam que Jesus era verdadeiramente o Rei, o Messias, vivo Rei, o filho de Davi. Talvez estivesse entre eles aqui Bartimeu, que há poucos momentos antes havia sido curado da sua cegueira, e ele clamava: Jesus, filho de Davi. Ele entendia que a profecia que existia a respeito de Jesus, a respeito do Messias, se cumpria em Jesus, filho de Davi. Mas tinha também aquela, e lógico, quem sabia quem Jesus era na minoria, mas tinha também a confirmação lá, a exaltação daquelas pessoas que não sabiam que era Jesus, que era a grande maioria. Embarcaram, vamos embora, vamos nessa. Por que você está aqui? Eu não sei, estava de bobeira passando aqui, vi isso aqui, festa para lá, festa para cá, eu estou no meio aqui. Mas verdadeiramente essas pessoas não sabiam quem era Jesus. E a prova disso nós vamos ver na semana que vem. Muitas pessoas hoje pensam que sabem quem é Jesus. E mais ou menos a definição é: Jesus foi um grande líder que existiu. Jesus foi o mestre dos mestres. Jesus foi... Já viu livraria, né, de aeroporto? E, aliás, precisamos orar por eles. Fiquei sabendo que está quebrada, está falida. Já fecha aquilo lá, e é um bom lugar onde que a gente pode comprar livro e de repente pode acabar, né? Mas você chega ali, tem assim: Jesus, o maior filósofo que já existiu. Jesus, o maior mestre. Aliás, o Augusto Cury tem lá o mestre dos mestres, tem 5 livros sobre aquilo, né? Jesus, enfim, e vai colocando essas coisas todas, né? Agora surgiu lá, porque acabou, né, falar sobre Jesus, Salomão, o maior administrador que já existiu, né? Só não conseguiu administrar a vida, né? Com aquele monte de mulher que ele arrumou lá. Mas você consegue perceber essas coisas, e todo mundo, você sai na rua e pergunta quem é Jesus, e eles vão te falar quem é Jesus. Pelo menos eles pensam que sabem quem é Jesus. Quem sabe quem é Jesus somos nós. É você e eu, que já teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que tem nele como seu Senhor e Salvador. Você sabe quem é Jesus. Talvez você não saiba na sua integridade como deveria saber, mas sabe, conhece quem é Jesus. Então essa multidão faz uma saudação para o rei, para o conquistador, para aquele que está entrando, e aí eles cegaram os olhos, não importa se ele está vindo no mico do jumentinho, sem, né,
coisas que foram conquistadas. Não importa isso. Na multidão, no oba-oba, naquela questão de mamute, todo mundo embarca nisso aqui, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Que rei? Não sei, está todo mundo gritando, eu estou gritando também. Vamos lá, viva o rei, viva o rei. Tanto é que eles não sabiam quem é. Aquelas pessoas não sabiam que aquela não era a hora para o reino. Não era a hora para a implantação do reino. Eles também não sabiam que o Messias tinha primeiro de sofrer e morrer para redimir. Jamais passaria pela cabeça deles. Assim como Pedro diz lá que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou também, jamais o Senhor vai passar por isso. Eles não sabiam que o maior dos conquistadores estava no seu reino, mas a sua conquista primeiro era espiritual. Eles também não sabiam que a maior batalha de todas as eras seria travada dentro de poucas horas, 5 dias depois, 6 dias depois. E eles não sabiam que todos os poderes satânicos seriam derrotados e pilhados através da sua morte na cruz. Eles não sabiam essas coisas. O que eles sabiam, o que eles pensavam que sabiam, o que eles queriam na realidade, era que Jesus entrasse em Jerusalém, detonando, já voasse no pescoço dos dominantes, de Pilatos, de Herodes, e já enforcasse, já destruísse. Pode vir, vem mais, chega mais. E ele entra humilde, montado num jumentinho. Até a exaltação que eles fizeram, vem lá do Salmo 118. Este mesmo povo que o exaltava desta maneira, Hosana, o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, pouco tempo depois gritará, crucifica-o, crucifica-o. Mas isso é tema para a semana que vem. Assim como eles, nós podemos ter a perspectiva errada também. Jesus não é um amuleto, Jesus não é uma muleta, Jesus não é aquele que fica lá de cima simplesmente atendendo às suas vontades, aquilo que você quer. Muito pelo contrário. Não é porque você ora, sempre terminando, em nome de Jesus, amém, que essa frasezinha, em nome de Jesus, está resolvido o problema. Não é assim que a coisa funciona. Não é por essa perspectiva, mas é de acordo com a palavra de Deus, naquilo que a gente chama de confirmação de Deus para conosco. Eu queria concluir dizendo o seguinte: a perspectiva errada provoca frustração, desalento e falta de esperança. Lembra lá de Zelote? Que imaginava Jesus realmente assim, como aquele rei poderoso que vai entrar e vai destruir todas as coisas. E Jesus se mostra de uma forma diferente. Ele não veio fazer uma revolução. Isso foi frustrante para ele. Por que o número dos 100 igrejas é maior do que os que estão na igreja? Por causa dessas frustrações. Foram vendido algo para ele que não é a realidade do evangelho. E essa pessoa se frustra. Não sei se vocês sabem, mas dos presídios do Rio de Janeiro, 70% dos presos no Rio de Janeiro, dos que estão presos, já são ex-igreja, já passaram por igreja. E vários deles, inclusive, têm título de pastor. 70% já conheceram a Bíblia no seu histórico. Mas o conhecimento do Senhor provoca alegria e esperança. Efésios 1,
pegar aqui. Efésios 1, 16 a 18, diz assim, oração de Paulo, hein? Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós precisamos permitir que Deus invada a nossa história. E ao invadir a nossa história, Ele vai mexer naquilo, na nossa expectativa, na nossa preparação. Ele vem na nossa confirmação, confirmando a nós aquilo que é o melhor para nós, aquilo que Ele quer para nós. E como consequência disso, por conhecê-lo, por ter um íntimo relacionamento com Ele, nós vamos exaltá-lo, nós vamos engrandecê-lo. Essa é a perspectiva. Nós temos que dizer sim, viva o Rei, porque nós conhecemos o Rei. Não estou preocupado se Ele vai fazer minha conta bancária encher, mas eu estou sabendo que o meu livro está escrito no livro da vida. Amém? Eu queria encerrar lendo um texto de João capítulo 10. Por favor, não abra a sua Bíblia, eu queria que só você ouvisse isso aqui. E aliás, eu gostaria até de fazer diferente. Eu queria pedir a você que você fechasse os seus olhos e só ouvisse a minha narrativa, a leitura que eu vou estar fazendo. E que você refletisse em cada palavra que Jesus está falando a você. E que você se permita que essa palavra atinja o seu coração. Feche os seus olhos e preste atenção. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa, é um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho, vão se dissipar porque não estão acostumados a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. E então tentou de novo. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida, uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas, além das que estão nesse aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas também reconhecerão minha voz, e então haverá um único rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque entrego minha vida de livre vontade. Assim sou livre para reavê-la, ninguém a toma de mim. Eu a entrego porque quero, tenho o direito de entregá-la, mas também de reavê-la. Recebi essa autoridade do Pai. Pai, obrigado por teu Filho Jesus Cristo.
razão de ser da nossa fé, da nossa esperança. A alegria das nações. Obrigado, Deus, por um texto como esse que acabamos de ler. Jesus se manifestando como bom pastor, não somente como pastor, mas como bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, por cada um de nós que aqui está. Obrigado, Deus, por esse reconhecimento, porque o Senhor se importou conosco. Obrigado por esse dia onde celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para nós, Pai, aqui no século 21 é muito fácil compreendermos, criticarmos, porque nós estamos tendo a visão já da história. Mas a verdade dura e crua, Senhor, é que se nós estivéssemos lá naquele dia, há mais de 2000 anos atrás, nós teríamos agido da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos preservou disto. Obrigado por Jesus Cristo. Ele sim é o nosso Rei. Nós acreditamos nisto. Aqui e agora, não somente para o futuro. Que Ele seja o Rei na vida de cada um que aqui está. Rei como Senhor, e não simplesmente como doador da salvação, mas como Senhor das nossas vidas. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, Deus abençoe o seu dia.